Pessoal, tudo bem? Hoje na aula de tecnologia nós vamos conversar um pouco sobre os dados das pesquisas que foram divulgados em janeiro pelo Instituto Butantan, né, sobre a eficácia da vacina Coronavac, né? Vacina essa que vem sendo desenvolvida em parceria, né, do Instituto Butantan com o laboratório Sinovac da China, né? Um número que chamou muito a atenção da população e causou desconfiança foi esse percentual de 50,38% de eficácia, né? Que em um primeiro momento causou uma certa desconfiança, né? Uma certa insegurança também por parte da população em relação à eficácia dessa vacina, né? Segundo o médico Márcio S. Bittencourt, o grande problema foi a comunicação errada, né, do próprio Instituto Butantan e do governo de São Paulo ao divulgar esses resultados, né? Como diz ele aqui em nota, né, nota urgente, vamos arrumar o que a brilhante comunicação do governo de São Paulo está estragando, melhor dizendo, desculpe. Os resultados da Coronavac são muito bons. Eles têm impactos na estratégia de uso, eles têm limitações, mas eles são bons mesmo, muito melhores que a pataquada da comunicação oficial. Então, segundo ele, essa confusão que foi causada, ela ocorreu exatamente pela má comunicação do governo de São Paulo ao divulgar esses resultados, né? Então, tem uma reportagem do UOL, no dia 12, né? Exatamente 12 de janeiro de 2021, exatamente no mesmo dia em que o Instituto Butantan anunciou os resultados dessa pesquisa, né? Então, é uma reportagem muito interessante porque eles destrincham, né, o significado de cada um desses três percentuais aqui, 50,38%, 78% e o 100%, né? Então, antes da gente explicar exatamente o que significa cada percentual, é bom a gente entender como essa pesquisa foi realizada, né? Foi um estudo feito com 13.060 voluntários, todos profissionais da área de saúde, né, que é o grupo mais exposto à doença, né, porque eles estão na linha de frente do tratamento dessa pandemia. Metade do grupo, desse grupo de 13.060 voluntários, tomou efetivamente a Coronavac e a outra metade recebeu, né, placebo, né, que nada mais é do que, eu vou citar um exemplo que vai clarear um pouco o que significa esse placebo. A pessoa tem uma determinada doença, aí ao invés de ele receber um remédio que efetivamente trata a doença, ele recebe um remédio que não tem eficácia nenhuma, sei lá, de repente uma cápsula com farinha só, né? E as pesquisas mostram que algumas pessoas efetivamente se curam, porque eles acreditam que estão realmente tomando o remédio certo, né? Então o fator psicológico aí acaba sendo muito importante na cura de algumas pessoas. Então a estrutura da pesquisa foi essa, né? Desde o início do ensaio, né, 252 pessoas foram infectadas com Covid. 167 eram do chamado grupo placebo e 85 entre as pessoas que efetivamente tomaram a vacina, né? E por que esse número de 100%? Porque mesmo as pessoas que pegaram o Covid, 100% delas, nenhuma delas desenvolveu a forma grave, né? Não precisou de internação, né? Então, esse é um dado extremamente importante, porque demonstra que mesmo que a pessoa pegue a doença, ao tomar as duas vacinas, ela não desenvolve a forma grave, nem necessita de UTI, né? Então, vejam que aí já temos um número muito importante. E temos o segundo percentual de 78%, né? Que foram para as pessoas que desenvolveram a forma leve
com algum tipo de sintoma e com alguma necessidade de assistência médica, também sem a necessidade de internação, né? As pessoas que se enquadraram nesse grupo dos 78%, houve 7 casos entre os vacinados e 31 entre os placebo, né? E o que significa isso? Significa que a vacina tem 78% de eficácia, né, na prevenção de casos leves do Covid com sintomas, mas sem necessidade de internação, ou seja, ela é 78% eficaz para evitar esses casos leves que necessitam de algum tipo de assistência médica, mas sem necessidade de internação, que também é um resultado extremamente positivo. Mas o número que mais causou dúvidas, que gerou dúvidas na população, é esse de 50,38%, né? Esse número ele foi calculado entre os 252 casos de pessoas que adoeceram dos dois grupos, tanto do placebo como dos vacinados, com qualquer gravidade de doença, né? Então, a proteção foi de 50,38%. Como diz aqui, se trata de um cálculo estatístico que demonstra que 50,38% tem menos chances de pegar a doença, de adoecer. Mas, isso é que é o mais importante, mesmo que a pessoa, após tomar as 2 doses, se contamine com coronavírus, existe 100% de eficácia de que ela não vai desenvolver a forma grave, né? Então, esse 50,38% é a chance que a pessoa tem de não pegar a doença após tomar as 2 doses. Mas mesmo que ela pegue, ela tem 100% de eficácia de que ela não vai desenvolver a forma grave, não vai precisar de UTI, né? E não vai desenvolver nenhum tipo de sequela grave aí, né? Então, isso é que é interessante, né, a gente esclarecer, e que talvez o governo de São Paulo, o Instituto Butantan, não tenha deixado muito claro, ou até mesmo os meios de comunicação não clarearam para a população isso, né? Surgiu também logo no início, quando esses dados foram divulgados, que se você tomasse as 2 doses, cada uma equivaleria a 50%, né, e a soma das duas daria uma eficácia de 100%. O que também é falso, porque esse número de 50,38% se refere já às 2 doses tomadas, né? E esse percentual eu não vou repetir, porque a gente já explicou o que ele significa. Então, por isso, voltando aqui novamente, o Márcio S. Bittencourt, na opinião dele, o governo de São Paulo não deixou muito claro, né, o que esses números, o que esses 3 percentuais significavam, cada um deles, né? Claro que são números técnicos, né, de pesquisa, de pesquisas acadêmicas, mas que é importante a gente deixar claro, porque grupos que são contra, ou que eram contra a vacinação, ali em janeiro, inclusive o nosso presidente da República, colocaram em dúvida, né, colocaram em xeque a eficácia de uma vacina que é extremamente eficaz, sim, né? Claro que quando esses dados foram divulgados, não existiam as variantes do coronavírus que existem hoje, né? Então é importante também a gente pontuar que o Instituto Butantan, mesmo no dia 7 de abril, né, divulgou também, né, que estudos de campo comprovam a eficiência da Coronavac, né, diz o Dimas Covas, ao entregar mais de 1 milhão de doses, né. E é interessante também a gente pontuar que em abril já existiam essas variantes, né. Ele diz que, segundo pesquisas, né, eu vou até ler aqui, ó, né, nesta semana, foram divulgados os resultados preliminares de uma pesquisa sobre o impacto da Coronavac em mais de 67 mil profissionais de saúde de Manaus que tiveram diagnóstico confirmado de Covid. A análise comprovou
né? Que a vacina tem 50% de eficácia contra a variante, isso é importante, a variante P1 do novo coronavírus, 14 dias após a aplicação da primeira dose. O estudo é realizado pelo grupo Vebra Covid-19, que reúne pesquisadores de instituições nacionais e internacionais, Secretaria de Saúde do Amazonas e de São Paulo e Secretarias Municipais de Saúde de Manaus e São Paulo, apoiados pela Organização Pan-Americana de Saúde. Então, isso é interessante, porque as pesquisas mostram que já após a primeira, né, dose, a pessoa já tem 50% de eficácia, né, de prevenção contra a variante, né, que é essa variante mais recente que surgiu. Então, diz aqui também, né, se após a primeira dose a eficácia já é de 50%, espera-se que após a segunda dose esse percentual suba substancialmente, apontou Dimas Covas, né, que é o presidente do Instituto Butantan, lembrando ainda que deu um estudo do Chile, onde a Coronavac também está sendo aplicada na população, que aponta uma diminuição na internação e nos óbitos de pessoas com mais de 70 anos. Então, é interessante a gente pontuar isso, porque a primeira pesquisa foi realizada, né, foi divulgada ali em janeiro, né, quando não existiam essas variantes. E segundo aqui o Instituto Butantan, né, já em abril, a vacina tem se demonstrado eficaz contra a variante P1. Né? Isso é importante para que tenhamos em mente, né, de que a vacina, a Coronavac, que é uma das inúmeras vacinas que existem, ela é eficaz tanto, né, com aquela primeira onda, né, com as variantes que já existiam, com a variante que existia já na primeira onda da pandemia, como também é eficaz para essa variante mais recente, a chamada P1. Beleza, pessoal? Então é importante a gente ter em mente esses números, essas pesquisas, para que não caiamos em fake news, né, e tenhamos dúvidas e desconfianças que não fazem o menor sentido, né? E o que esses números mostram também, né, o que esses dados mostram também é que de que se tratou de uma pesquisa séria, né? Muitas pessoas acabaram difundindo informações de que, nossa, a vacina foi criada muito rápido, então ela é duvidoso, será que devemos tomar ou não? Então, o que tem se demonstrado é que o Instituto Butantan, em parceria com o laboratório Sinovac, seguiram todos os protocolos que são exigidos pela comunidade científica para disponibilizar essa vacina para a população, né? Então, se a vacina está sendo disponibilizada muito rápida, é porque, graças a Deus, a ciência avançou muito também. Hoje já é possível se mapear todo o genoma de um vírus, o que ocorreu também no caso do Coronavac. Todo o genoma do vírus foi mapeado em tempo recorde. Então, tudo isso contribui para que as vacinas, né, tanto a de Oxford, como a da China, como a russa, como uma que está sendo desenvolvida também, né, pelo próprio Instituto Butantan, que é a Butanvac, estejam assim em fases, algumas já disponíveis, muitas já disponíveis, e a do Instituto Butantan, que é a Butanvac, já em processo também de ser liberada, né, para a população. Beleza? Espero que essa aula tenha ajudado vocês a compreender um pouco sobre esse tema, né? Porque surgem muitas dúvidas, existem uma série de fake news, existem grupos que até antes mesmo do Covid, eles defendem a ideia, né, de que não se deve tomar nenhum tipo de vacina, de que o próprio organismo precisa se adaptar e tem condições de se adaptar a qualquer tipo de doença. Então, eles acabaram também contribuindo, né, para que algumas pessoas ou parte das populações aí espalhadas pelo mundo
decidir se não tomar a vacina. Então é importante a gente pontuar essas questões, beleza? Um abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal.